Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Balança o irmão que está do seu lado e fala para ele: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Fala assim: você é muito amado, você é muito favorecido. E o sinal do favor de Deus na sua vida é que eu estou do seu lado. Aleluia. Quantos reconhecem isso? Eu reconheço que o sinal de favor de Deus na minha vida é porque eu estou aqui com você a cada domingo, a cada reunião. Amém, meus irmãos? O pastor Roberto explicou a ausência dele. E sabe, irmãos, preciso te dar só alguns avisos antes da gente partir para a palavra. Então, foi falado aqui a respeito da nossa Holy Fest. Então, não tem mais inscrições. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Nós já temos, 110 inscritos na Holy Fest. O ano passado nós tivemos 100 irmãos, Esse ano nós temos 110, ao ponto que eu já tive que fazer umas ligações, não foi, dona Carla? Para alguns irmãos, para me ajudar na questão do transporte, porque muitos irmãos, a gente teve que alugar outro transporte hoje à tarde, para poder caber todo mundo, para na terça-feira a gente partir lá para o Arena Beach Club. Meu coração está cheio de expectativa e eu creio que essa vai ser a melhor Holy Fest de todos os tempos, amém? Os irmãos estão vendo até uma decoração ali, dos águias aí, que é o nome de uma das redes, Livres Urra. Teve uma bandeira que foi concluir a confecção, eu creio que essa daí também está muito diferenciada, está muito bonita, assim como dos águias. E nós temos uma terceira equipe, que é a equipe do Nemo. O nome da equipe é Procurando Nemo, que é os irmãos da IBCI, irmãos muito preciosos, por isso que está essas cores aqui, irmãos, que o vermelho é a rede do obreiro Igor, que é os valentes de Paulo. Irmãos, meu Deus do céu. Laranja é a equipe do Nemo da IBCI e o azul é os águias, que é a rede do obreiro Marcos, que está por aí por trás. Eu acho que ele foi lá em cima. Meu Deus. Irmãos, se a prova por vibração fosse agora, os valentes tinham ganhado. Esses águias aí. Meu Deus. E a pastora é uma das juízas, Ela está avaliando tudo aqui, Irmãos, eu até cheguei a falar, pastor Leandro, que no próximo Hub eu tenho que vir para pregar a palavra sobre perdão. Fazer todo mundo olhar um para o outro e falar que ama. Meu Deus, vai, irmão, fala, ama. Mas, irmãos, deixa eu te falar, essa vai ser a melhor Holy Fest de todos os tempos, amém? E para você que vai participar da modalidade de futebol, queimado, barra bandeira, só vai ser possível se você estiver calçado, como eu falei no vídeo. Aí você chega lá de chinelo e fala: pastor, eu estou calçado, aqui a chinela. Não é chinela, é tênis ou sapato, amém, irmãos? Então, quem tiver descalço não vai poder jogar, porque lá no Arena, tem um alto índice de calor, que a arena, é como se a praia fosse ali no Mix Mateus e aqui fosse a arena, fica muito próximo. Eu acho que isso faz com que aumente ainda mais o calor lá na arena. E por causa do calor, irmãos, o ano passado, quando a gente fez a competição do futebol, a maioria dos sapatos se descolou solado, não foi, Sandro? Sandro estava lá, um dos goleiros lá da equipe lá. Então, assim, descolou. E aí, se você for jogar descalço, qual é o risco? De descolar o sabote do seu pé, do solado do seu pé. Então, por amor à sua vida, a gente só vai permitir você participar das competições se estiver calçado. O vôlei não, porque quando for o vôlei lá, quadra de areia, você pode jogar descalço. Amém? Meus irmãos, meu Deus do céu, estou com muita expectativa nessa Holy Fest, ser poderoso. Irmãos, hoje é um culto especial, é um culto onde nós estamos chamando de Esquenta Holy Fest. Então, de fato, a Holy Fest começou hoje. Então, hoje, por isso, hoje é culto de ceia, os pastores e obreiros têm que estar de blazer, por isso que você está me vendo sem blazer aqui, porque eu chamei os irmãos da rede para vir com a camisa, quem comprou. Então, por isso que os irmãos não estão me vendo de blazer aqui. E culto especial, tem um ambiente especial, amém, irmãos? Então, no final, eu quero te fazer um apelo, quero te chamar para a gente buscar a Deus junto, amém, irmãos? Porque esse aqui é o tema, olha só, Upside Down. Pastor, o que significa isso, Upside Down? Lá em Atos, capítulo 17, verso 6, vai falar que aqueles que transtornaram o mundo chegaram aqui. Essa é a ideia. Upside Down quer dizer mundo avesso.
mundo de cabeça para baixo, são aqueles que são loucos por Cristo, que vivem a vida da igreja, que vivem a vida por Cristo, que colocam o mundo de cabeça para baixo. Amém, irmãos? E esses somos nós. Amém, Radicais Livres? Aleluia. Pega a sua Bíblia, lá em Salmos 145, verso 4. Último domingo que o pastor Roberto pregou aqui, fui compartilhar com ele a respeito daquilo que nós estávamos compartilhando no Hub. Nós estávamos falando sobre presença, a vida de Deus, conexões com Deus, né? De entender que esse ano de 2025, e aqui eu falo para toda a igreja, esse ano de 25 pode ser o melhor ano de nossas vidas, meus irmãos. E eu vou te falar, eu falei para os irmãos no primeiro Hub, eu falei, irmãos, eu viverei esse ano o melhor ano da minha vida e da minha família. E eu tenho visto Deus fazer coisas incríveis na minha casa. E antes de Deus começar a fazer, eu falei isso. E aí eu falei para os irmãos, você sabe por que eu tenho uma certeza que esse vai ser o melhor ano da minha vida? Aí naquele Hub eu falei para os irmãos, porque eu vou fazer de Deus a sua presença, a minha prioridade. E quando você prioriza Deus, Deus te prioriza. E aí eu estava compartilhando isso com o pastor Roberto, e aí ele pegou e falou, não esquenta da Holy Fest, você tem que continuar falando dessas coisas. Então o que eu vou falar para os irmãos aqui é aquilo que tem queimado no meu coração, é aquilo que eu tenho crido, né? Eu preguei a mesma palavra o ano passado, numa imersão que nós fizemos, mas aí de lá para cá, Deus foi falando mais coisas ao meu coração, eu acrescentei mais coisas ao esboço, e eu quero compartilhar com os irmãos hoje, amém? Quantos aqui abre o coração para a palavra do Senhor? Antes da gente ler o versículo, vamos orar, amém? Você que está com a sua Bíblia de papel, pega a sua Bíblia para o alto, repita logo após mim e fala assim, esta Bíblia é a palavra de Deus, e eu tenho o que a palavra diz que eu tenho, eu posso o que a palavra diz que eu posso, e eu sou o que a palavra diz que eu sou. Fala assim, Senhor Jesus, eu quero viver os melhores dias da minha vida, porque o Senhor me criou, me projetou para viver dias felizes, e eu creio que os dias felizes, mais felizes, abundantemente felizes, é na tua presença, é estando com o abençoador, que é o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Lá em Salmos 145, verso 4, nós vamos ler só apenas esse versículo. Está escrito, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Então aqui o salmista está dizendo que uma geração louvará a outra geração. E o que seria isso? Uma geração louvar a outra geração. Seria isso aqui, meus irmãos. A palavra de Deus fala que Deus ele é um Deus de geração. Ele é um Deus de Abraão, ele é um Deus de Isaac e ele é um Deus de Jacó. Então Deus ele é um Deus geracional. Então quando o salmista diz que uma geração louvará a outra geração, se você colocar na NVI, essa palavra louvará vai estar em anunciar. Então, uma geração anunciará a outra geração. Então, o que o salmista está querendo dizer é o seguinte, uma geração anunciará a outra geração os grandes feitos do Senhor. Sabe, os irmãos sabem, eu não sou goiano, eu sou pernambucano, pastor Ronaldo também não é goiano, é pernambucano, pastor Adriano também não é goiano, é pernambucano, os obreiros também e as nossas esposas. Mas vira e mexe, nós estamos falando histórias de Goiânia. Vira e mexe, nós contamos alguns feitos de Goiânia. Mas por que disso, se nós não somos de lá? É porque de tantos nossos pastores, pastor Roberto que é goiano, pastora Ludmila que é goiânia, de tanto eles falarem do mover de Deus que aconteceu lá, que nasceu lá, para nós, isso fez com que eles estivessem anunciando os feitos que acontecesse lá para nós, isso entrou no nosso coração, nos conquistou para querer viver isso aqui. E nós replicamos que o mesmo mover que acontece lá, vai estar acontecendo aqui nos nossos dias e na nossa cidade, no nosso estado. Quantos podem dizer amém? E aí o que acontece? Hoje que nós estamos participando do mover de Deus, muitos ainda não chegaram em nosso meio. E quando eles chegar, sabe como é que eles vão ficar atentos? Sabe quando é que eles vão ficar apercebidos? Sabe quando é que eles vão ficar cientes daquilo que aconteceu na nossa história como igreja? Através da nossa vida. Nós anunciando para eles aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor tem um desejo de fazer, os sonhos que Deus tem para nós como igreja Videira Boa Viagem. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E aí, irmãos, sabe, o mover de Deus, ele tem algo em comum. Sempre quando Deus, sabe, vai mover na terra, tem algo em comum.
O mover de Deus tem algumas coisas, sabe, que preside, sabe, que é um percussor. Então, a palavra de Deus, eu vou usar o modelo, né, do Antigo Testamento, quando o povo de Israel saiu do Egito, sabe, passou pelo Mar Vermelho e chegou no deserto. Então, tinha os momentos que o povo de Deus ficava parado. E antes do povo se mexer, tinha que acontecer basicamente 3 coisas. A primeira coisa, eles tinham que ficar enfileirados. Tinha que ficar, sabe, em fileira, tinha que ficar posicionado. Então, todo mover de Deus sempre tem um povo. Para Deus mover na terra, tem que existir um povo. Da mesma maneira, quando Cristo veio à terra, ele foi mover na terra, ele foi, sabe, trazer um avivamento, foi trazer a salvação. O que é que Cristo fez? Ele ajuntou um povo, ele ajuntou um grupo. Então, quando Deus vai mover na terra, ele move através do seu povo. Então, antes do povo marchar, o povo tinha que estar em fileira, tinha que estar posicionado. Esse é o primeiro aspecto do mover de Deus. Segundo, a nuvem tinha que mover. E o que é a nuvem? É o mover do Espírito. Aponta para um direcionamento do Espírito. Então, existia um povo, o povo tinha que ficar atento ao céu, atento à nuvem, atento àquilo, para o mover da nuvem, para o direcionamento da nuvem. E quando a nuvem se movia, o povo de Deus acompanhava a nuvem. E a terceira coisa que tinha que acontecer, tinha que ter um ressoar da trombeta. Tinha que ter um toque da trombeta. Pastor, e o que significa o toque da trombeta? O toque da trombeta é a mensagem. O toque da trombeta é alguém anunciando que está na hora de marchar, que está na hora de ir adiante. E sabe o que é que eu percebo, meus irmãos? Que esses 3 aspectos nós temos na nossa igreja. Nós temos um povo, todas as nossas células têm um povo. E o Senhor Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Então, há mover de Deus em nosso meio, amém? Você sabe, no nosso meio tem direção do Espírito. Então, por trás desse banner aqui, da Holy Fest, está o nosso banner da palavra para nós, do nosso chamado desse semestre, que é designados para estar com ele. Então, você sabe, o Senhor falou ao coração do nosso pastor, sabe, a respeito desse tema, e ele compartilhou com nós, e isso conquistou o nosso coração, e a gente falou, é isso, pastor, é isso é tempo da gente focar na presença, isso é tempo da gente correr para Deus, isso é tempo da gente permanecer em Deus. Quantos estão me entendendo? Você sabe, nós temos uma direção no Espírito, mas também, meus irmãos, nós temos uma mensagem, nós pregamos o evangelho na graça, nós pregamos, sabe, aquilo que é um mover de Deus atual, que é a mensagem de perdão para os perdidos. Por isso que eu creio que esses são dias que Deus está movendo em nosso meio. Sabe, no final do ano passado, precisamente na conferência, o pastor Naô trouxe uma palavra profética, onde que ele estava conversando com o pastor Luísio, e o pastor Luísio, sabe, testificou no coração dele, e o pastor Naô tinha perguntado ao pastor Luísio se ele iria pregar sobre isso. O pastor Luísio falou que não iria, aí ele tomou a liberdade de pregar. Pregar sobre o quê? Então, lá em Isaías 43, não precisa abrir, vai falar a respeito, quando Isaías profetiza, né, a respeito do Senhor. Eis que estou fazendo coisa nova. Eis que está saindo a luz. Não percebeis? Então, você sabe, nós estamos proferindo, nós estamos profetizando que tem acontecido algo novo no nosso meio. Vocês não sabem, o ano passado nós completamos 25 anos de ministério. A videira vai 25 anos da sua existência, onde iniciou, onde nasceu, lá na garagem do pastor Naô. E ao completar 25 anos, sabe, o Espírito falou ao coração do pastor Naô, e, irmãos, sério mesmo, isso testifica demais no meu espírito, isso testifica demais no meu coração, que uma chave mudou, que uma chave girou, que Deus está começando a fazer algo novo no nosso meio. Aí alguém pode falar, pastor, se diz que Deus está fazendo algo novo, se profetiza sobre isso e até se pergunta, não percebeis? Estava falando para os irmãos hoje de manhã, seu Francisco. Você sabe, Deus está começando a fazer algo novo, mas é como se fosse uma incubadora espiritual. É como se fosse uma gestação. Então, os irmãos devem saber, minha esposa está grávida. Eu serei pai de novo. Você sabe, o menino ainda não nasceu, mas já é uma realidade. Lá em casa, nós não somos mais 4, agora somos 5. Ao ponto, meus irmãos, que de manhã eu vou sair para trabalhar, aí eu tenho que dar um cheiro nas princesas, eu tenho que dar um cheiro na minha rainha, que é a minha esposa, aí eu vou saindo, aí eu levo uma exortação. Papai, você não vai beijar seu filho? Irmãos,
Eu estou atrasado, o Uber já chegou lá embaixo, eu tenho que voltar, dar um cheiro na barriga. Eu falei, eu estou dando um cheiro de barriga agora. Eu dou um cheiro na barriga e corro para pegar o Uber. Irmãos, a criança nasceu, mas já é uma realidade. Isso é fé. Não estou vendo a criança lá dentro, mas eu creio que a criança está lá dentro. E tem até uma profeta na igreja que profetizou que seria só um e um menino. Profeta Isabela. Eu pego e viro para ela, vejo que tu és profeta. Pensou, irmãos, vi dois de novo. Irmãos, antes de eu descobrir que eu estava grávida, a Júlia Monteiro foi e mandou para mim. Ó, já pensou? A próxima 23 mandou um vídeo para mim que a mãe era mãe de 3 crianças. Não sabia ela que ela vai casar mês que vem? Entendeu? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diz amém, Mafra. Deus da glória, a paz do céu. Se você for da rede do Marcos André, irmão, vigia na lua de mel. Volta para cá. Olha só, irmãos. Irmãos do céu. E aí, a criança já nasceu? Não, mas já é uma realidade, está lá. Então, esse que estou fazendo coisa nova, não percebi, esse está saindo à luz. E eu creio, irmãos, eu creio que é um mover novo. Aí você pergunta, pastor, por que o senhor crê? Porque nós temos esses aspectos na nossa igreja. Nós temos um povo, nós temos uma direção do Espírito e nós temos uma mensagem. Uma mensagem. E o título da minha palavra se chama Geração da Graça. Muito por conta desse versículo que uma geração anunciará a outra geração, mas a geração da graça. Porque tem um personagem na Bíblia que se encaixa muito bem disso. Que aqui nós vamos ter 2 lados. Alguém que vai viver algo novo e alguém, por causa da familiaridade, parou de sonhar, parou de enxergar, parou de ver, paralisou no tempo. E onde é que está essa história? Vamos ver? Lá em 1 Samuel, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 11. Se você estiver com a sua Bíblia de papel, hoje é aquele dia de você pegar a caneta Bic e fazer a anotação na sua Bíblia. Eu creio muito que Deus vai falar muito ao seu coração nessa noite. Tem palavras que me marcaram muito, muito, meus irmãos. E se você pegar a minha Bíblia de papel, principalmente a Shed, que é a Bíblia que eu uso para dar aula no seminário. Eu estou dando aula para os irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, eu estou dando aula de 1ª, 2ª Coríntios para os irmãos e Gálatas. Esses dias a pastora Ludmila chegou para dar aula, eu estava saindo da aula e falei, pastora, foi a senhora que me deu essa aula. Sabe o que a minha Bíblia tem? Um monte de anotações da aula da pastora Ludmila que ela deu para mim. Por quê? Porque foram aulas que me marcaram. E eu passei, é sério, irmãos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, não, deixa para lá. Eu ia falar, eu vou falar, irmão, na época do seminário eu fui disciplinado pelo pastor Roberto. Sabe qual foi a minha disciplina? E aí, se os irmãos quiserem ler, os irmãos vão ter mais ou menos a ideia do que foi que eu tinha aprontado naquela época e qual foi a minha disciplina. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 5 e 6, eu tive que ler esses 3 capítulos de manhã, de tarde e de noite por um mês. Café da manhã tinha que comer. 2 Coríntios, capítulo 4, 5 e 6. Hora do almoço, antes de almoçar. 2 Coríntios, capítulo 4, 5 e 6. Chegou na hora de jantar, comer pão e maratá. 2 Coríntios, capítulo 4, 5 e 6. Irmãos, um mês assim. Um mês. A segunda-feira era a minha folga. Aí naquela época não tinha um WhatsApp. Que era a época, eu acho que era 2014. E aí o que é que a gente tinha que fazer? Tinha que mandar SMS para o pastor Roberto. Eu com meu 1100, mandando mensagem para ele dizendo, pastor, já li. Tinha que bater o ponto da leitura. Ei, irmãos. Aí me marca, fala se não marca um livro desse. Mas vamos ler aqui, amém? 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao 11. Está escrito, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujo os olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em quem estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel.
terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Aleluia. Pode voltar lá para o verso 1, Gabriel. Então você sabe, irmãos, aqui no verso 1, nós percebemos o que a palavra de Deus diz. O jovem Samuel servia ao Senhor. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: o jovem Samuel servia ao Senhor. Você sabe, irmãos, de tempos em tempos, Deus quer fazer algo novo na terra. Deus quer mover, é igual aqui, Deus vai voltar a mover. E quando Deus olha para a terra, você sabe o que é que Ele está à procura? Ele está à procura dos que servem. Dos que servem, do que estão servindo, dos que estão em prontidão, dos que estão atentos, do que estão, sabe, focados e tentando perceber naquilo que o Senhor está querendo fazer. Então, a Bíblia diz que o jovem Samuel servia ao Senhor. É interessante porque esse mesmo Samuel, certa vez, ele foi ungir o rei Davi e chegando na casa de Jessé e controlar todos os irmãos de Davi. A Bíblia não diz, mas eu vou parafrasear. Então, eu fico imaginando, chegou lá na casa de Jessé, estavam todos os irmãos de Davi, bonitinho, engomadinho, arrumadinho, jogando videogame. Bonitinho, engomadinho, assistindo Netflix da época. Onde é que estava Davi? Pastoreando as ovelhas do seu pai. Quando o profeta chega lá, quem é que ele escolhe? Quem estava jogando videogame, quem estava assistindo Netflix ou quem estava servindo? Quem estava servindo. Deus pega e tira Davi de trás das malhadas. O Senhor, quando Ele quer mover na terra, quem Ele escolhe? É os que estão servindo. Sabe, irmãos, é interessante porque a palavra de Deus fala de um homem chamado Josué. Josué foi um grande homem de Deus. Josué foi o que introduziu Moisés, foi usado por Deus para tirar o povo do Egito e peregrinar no deserto. Mas foi Josué que conduziu o povo a entrar na terra prometida de Canaã. Mas a Bíblia diz que antes de Josué ser chamado servo do Senhor, Josué era chamado servo de Moisés. Servo de Moisés. É interessante que quando Moisés não pode introduzir o povo na terra prometida, quem é que Deus escolhe para conduzir o povo? O servo de Moisés. Deus escolhe quem estava servindo. Por isso que eu te falo, você sabe, é privilégio meu e seu servir. É privilégio meu e seu servir. E quando nós estamos servindo, nós encontramos favor da parte de Deus. Nós encontramos favor, porque aqueles que servem, eles estão na mira de Deus. Aqueles que estão servindo, sabe, eles estão, sabe, na direção divina. Porque quando Deus está querendo fazer algo novo, Ele olha para a terra e fala: eu estou à procura daqueles que servem. Eu me lembro, na época quando eu entrei no seminário, já contei essa história aqui para os irmãos algumas vezes. Eu não podia fazer o seminário, porque eu nem tinha terminado minha escola, não era líder de célula, não tinha terminado o CME, então, ou seja, eu estava inapto. Não era para eu fazer o seminário da turma especial. Mas você sabe uma coisa que eu fazia constantemente? Eu servia. Teve época, eu me lembro, não sei se foi na ordenação da pastora, foi quando a senhora foi ser apresentada obreira. Eu acho que foi na ordenação. Precisou fazer uma grande reforma na igreja, ao ponto que faltou servos. E porque faltou, tinha que virar à noite na igreja para poder levantar as paredes de gesso, para poder pintar, para poder colocar o forro de gesso, fazer uma grande reforma. Estava faltando mão de obra. Eu cheguei na videira, no prédio da videira, no sábado às 10 horas. Eu saí no domingo às 10. 24 horas para fazer a reforma, para no domingo acontecer a ordenação da pastora. Quando chegou na hora de escolher os alunos para entrar na turma, quem foi escolhido? Eu era um deles. Você sabe, depois eu fiquei sabendo. Sabe onde eu encontrei o favor da parte de Deus? Porque o Rafael era um servo que estava servindo. Você sabe, quando Deus quer fazer algo novo, Ele está à procura dos servos. Aí a palavra de Deus continua dizendo: o jovem Samuel servia ao Senhor. Vira para o irmão que está ao seu lado e diz a ele: meu irmão, sirva ao Senhor. Aleluia. Aí o texto continua. Estava servindo ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Fala assim comigo: a palavra do Senhor era muito rara. Fala assim comigo: a palavra do Senhor era muito rara. Fala assim comigo: a palavra do Senhor era muito rara. Fala assim comigo: a palavra do Senhor era muito rara. Fala assim comigo: a palavra do Senhor era muito rara. Fala assim comigo: a palavra do Senhor era muito rara. Fala assim comigo: a palavra do Senhor era muito rara. Fala assim comigo: a palavra do Senhor era muito rara. Fala assim comigo: a palavra do Senhor era muito rara. Fala assim comigo: a palavra do Senhor era muito rara. Fala assim comigo: a palavra do Senhor era muito rara. Fala assim comigo: a palavra do Senhor era muito rara. Fala assim comigo: a palavra do Senhor era muito rara. Fala assim comigo: a palavra do Senhor era muito rara. Fala assim comigo: a palavra do Senhor era muito rara. Fala assim comigo: a palavra do Senhor era muito rara. Fala assim comigo: a palavra do Senhor era muito rara. Fala assim comigo: a pa
Muito quer dizer muito rara, amém, irmãos? A palavra do Senhor era muito rara. Não havia constância na palavra, não havia pregadores da palavra, não havia quem anunciava a palavra. E no início do culto hoje, o que é que eu estava falando para os irmãos? Que o mover de Deus, eles têm alguns aspectos. Então, primeiro tem que haver um povo, segundo tem que ter uma direção divina, e terceiro tem que ter uma mensagem. E se a palavra do Senhor era muito rara, eu vou te perguntar, existia mover nessa época? Não existia mover. Por que não existia mover? Porque a palavra do Senhor era muito rara. E se não tem a mensagem, se não tem a palavra, não tem mover, meus irmãos. Não tem mover. Não tem mover. Não tem mover. Quando existe a mensagem, existe mover. Existe direcionamento do Espírito. Por isso que é a coisa mais sobrenatural que pode acontecer na sua célula. Você quer ter mover na sua célula? Tenha a palavra. Tenha a palavra. Seja alguém que tem um encargo por compartilhar a palavra na sua célula. E aí você vai ver, existe mover. Existe um mover. É interessante porque o texto diz, né? O jovem Samuel. Hoje de manhã eu enfatizei essa parte em outro momento da palavra. Você sabe, o jovem Samuel. Irmãos, eu sou de uma época, eu sou do interior, sou de Vitória de Santo Antão. E quando eu era mais novo, só existia 3 igrejas. Era batista, existia outras, mas eu só conhecia 3. Era batista, Assembleia de Deus e Igreja Católica. Eram as 3. E aí é interessante, meus irmãos, porque nós recebíamos convites para visitar essas igrejas. Mas você sabe, eu não ia. Mas eu não ia. Não é porque a igreja era chata, não. É porque, primeiro, não tinha jovens na igreja. E segundo, porque eu não sentia no coração de ir. É interessante porque naquela época não havia tanto mover como tem hoje. E eu não sentia no meu coração de ir. Aí você sabe, irmãos, hoje, num período onde que está celebrando a festa da carne aí fora, eu fico percebendo, nos 4 cantos dessa nação, está tendo um Holy Fest nas videiras. Cheio de jovens pulando, cheio de jovens vibrando, apaixonado pelo Senhor. Mas sabe o que é que está acontecendo? Tem um povo, tem uma direção do Espírito e tem uma mensagem. Isso tem mover. E quando tem mover, atraiam os jovens. Atraiam os jovens. Estava compartilhando com os irmãos hoje de manhã, né? Que você sabe, o caixa da Holy Fest está muito apertado. Nós não temos tanto dinheiro para estar fazendo coisas. E aí os irmãos queriam fazer confecções de bandeirão. E aí você sabe o que esses irmãos fez? Além de pagar R$95 da sua inscrição, eles fizeram a continha, levantaram o dinheiro, pediram oferta para fazer os bandeirões da Holy Fest. Aí eu fiquei sabendo que outros irmãos foram no Atacadão dos Presentes, outros irmãos foram na cidade comprar coisas para no momento das Olimpíadas, os jovens estão vibrando, pulando, tudo a caráter da cor da sua equipe. E eu fico vendo, jovens que antes gastavam dinheiro para comprar badá e para o mundo pular o carnaval, hoje gasta dinheiro para celebrar a Holy Fest, que é uma festa santa. Então o que é que nós temos percebido? Há um mover de Deus. Há um mover de Deus. E aí, a Bíblia diz, as visões não eram frequentes. Verso 2. É interessante, olha o que a Bíblia diz, que certo dia, estando deitado no lugar de costume, o sacerdote Eli. A Bíblia diz, meus irmãos, que o sacerdote Eli, no verso 2, ele se deitava no lugar de costume. Pastor, o que seria o lugar de costume? Seria o lugar, sabe, da familiaridade. Ele era familiar com aquele lugar. Lugar de costume quer dizer o lugar da religião. Lugar de costume quer dizer que caducou da lei. Que agora se tornou um lugar frequente dele, aí ele se familiarizou. Sabe, irmãos, é muito ruim quando nós nos familiarizamos com o mover de Deus. É muito ruim quando nós familiarizamos. Eu estava compartilhando com um obreiro do interior, que está acontecendo na Holy Fest, o obreiro Luiz Carlos, lá de Caruaru. Ele estava compartilhando comigo que tem um líder dele lá, que não vai participar da Holy Fest, e estava abrindo o coração para mim a respeito desse líder de célula. E aí eu fui falar para ele, falei, Luiz Carlos, é muito ruim quando o líder de célula se familiariza ao ponto de dizer, é só mais uma imersão, é só mais um culto, é só mais uma Holy Fest, é só mais uma reunião de discipulado. Meus irmãos, nós precisamos viver de tal maneira intensamente, como se hoje fosse o último dia de nossas vidas e a qualquer momento possa acontecer o arrebatamento.
Se você viver na perspectiva de qualquer momento pode acontecer o arrebatamento, você vai, ficar livre de qualquer coisa e vai fazer tudo na obra de Deus intensamente. De maneira, o próprio Senhor Jesus, ele falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Você sabe por que a mulher de Ló virou estátua de pedra? Porque ela estava tão aprisionada a Sodoma e Gomorra, que quando o anjo falou para eles que eles deveriam sair de lá, sem olhar para trás, ela olhou para trás e se tornou estátua de pedra. Mas por que disso? Por que ela se tornou essa estátua? Porque ela estava familiarizada com aquela cidade. Porque ela estava apegada demais às coisas daquela cidade. E é muito ruim quando nós vivemos na perspectiva, de só viver em atração das bênçãos. Deus tem bênção para nós, amém, meus irmãos? Não tem problema nenhum você querer ser abençoado, e acredita, você já é, porque a palavra de Deus fala isso, que nós já somos abençoados. Essa é a nossa realidade, mas nós precisamos viver com a perspectiva do céu, com a perspectiva de a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer, e essa é a maneira de nos livrar da familiaridade, de nos livrar de nós sairmos de casa para um culto como esse, falar, eu vou no culto ao Senhor, e eu não sei se a segunda-feira chegará para mim, porque a qualquer momento Cristo pode voltar para me buscar. Conta-se que existia uma irmã na videira, que ela virava assim para os irmãos e falava, você percebeu algo estranho hoje, dona Carla? A senhora percebeu algo estranho hoje, dona Eliane? Dona Lena, tem algo estranho hoje. Aí os irmãos curiosos perguntavam para essa irmã, o que é que está diferente? O que é que não está tudo certo? Aí ela ia virava e falava, tem algo estranho. O nosso Senhor ainda não voltou para nos buscar. Mas olha, está muito próximo. Fica atento. Essa tem que ser a nossa esperança. Se nós vivemos assim, meus irmãos, nós seremos as pessoas mais felizes da terra. Porque não estaremos na esperança de esperar fazer uma viagem incrível para ser feliz. Nós não estaremos na esperança de ter um carro top para poder ser feliz. Nós não estaremos na esperança de ter uma roupa incrível para ser feliz. Não, não. Nós viveremos felizes, porque a felicidade é hoje, é o agora. A felicidade com aqueles que estão ao nosso derredor. Irmãos, essa é a maneira que nós encontramos para não ser familiarizado. É vir para o culto e falar, eu vou para o culto, vou pular, vou adorar, vou ser intenso. Na hora da palavra, vou ficar na palavra. Como estão me entendendo? Aí a Bíblia continua. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Olha o que a Bíblia diz a respeito do sacerdote ali. Os olhos dele estavam escurecendo, ao ponto de não poder ver. Você sabe, o sacerdote ali, ele viveu na época dos juízes. Segundo os estudiosos da palavra de Deus, o sacerdote ali foi o último juiz da história da nação de Israel. E você sabe como é que o sacerdote ele morre? Ele morre cego. Mas tem algo impressionante na palavra de Deus, porque o último juiz morre cego, o último rei morre cego, e a última igreja descrita em Apocalipse é cega. Quer ver isso? Aqui eu já te mostrei a respeito do sacerdote ali, que ele estava cego. Agora vai lá para Jeremias, capítulo 52, verso 9. Rapidamente, Gabriel. Olha o que diz. Então tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e este lhe pronunciou a sentença. Olha a sentença do rei da Babilônia para o último rei de Israel. Matou o rei da Babilônia os filhos de Zedequias à sua própria vista, bem assim todos os príncipes de Judá em Ribla. Vazou os olhos de Zedequias, atou-na com 2 cadeias de bronze, levou a Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. O último rei de Israel morreu cego. O último rei de Israel morreu cego. O último juiz morreu cego. E olha o que diz a respeito da última igreja descrita em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. É a igreja de Laodiceia. Olha o que a Bíblia diz a respeito dessa igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim é porque és morno, nem é frio, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Último juiz morreu cego, último rei morreu cego, e a última Bíblia padeceu cega. Pastor, o que é que você está querendo dizer com isso? Meu filho, olha aqui para mim, para esses olhos verdes. Nós estamos vivendo o último mover de Deus na terra. Cuidado com a familiaridade, porque tem um risco de achar porque é o último mover e querer viver de qualquer maneira e padecer cego. E ser lembrado como o último juiz de Israel, o último rei de Israel, Zedequias, ou a última igreja descrita em Apocalipse, que é Laodiceia. Por isso que mais que nunca, se esses são os últimos dias, nós precisamos ficar atentos, nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos ser cuidadosos, para não esfriar, para não viver de qualquer maneira, para ter uma postura como o sacerdote Eli, de viver de uma maneira costumeira, de qualquer maneira, relaxada. Ô irmãos, assim não pode ser. Assim não pode ser. Vou te falar, se for para viver familiar, acredita, não vale a pena viver. É muito ruim quando se vive familiar. É muito ruim, é muito ruim. Você sabe que faz de umas coisas acontecer para um homem e uma mulher se apaixonar todos os dias da vida dele? Se livrar da familiaridade. É procurar ser apaixonado todos os dias. E eu te falo, Deus conhece seu coração. Porque Ele falou para Laodiceia, sim, nem sabes que tu és infeliz, miserável, cego, pobre e nu. Deus conhece, Deus sonda o nosso coração. Quando nós estamos vivendo de maneira familiar, Ele sabe. Pastor, então como é que eu me livro da familiaridade? Confessa para Deus. Fala para Deus, Deus resgata meu coração. Fala para o Senhor, Senhor, não estou mais com força de ir até o Senhor. Eu te peço, vem até mim. Me resgata, me reconquista, me conquista novamente. Senhor, venha ao meu encontro, porque eu não estou tendo força de ir até o Senhor, mas me livra dessa infeliz familiaridade. Me livra a fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Ô irmãos, os familiares, quem é familiar, feito sacerdote Edili, não vive para colocar o mundo de cabeça para baixo. Pastor, e quem é que vive para colocar o mundo de cabeça para baixo? Vamos voltar lá para 1 Samuel, capítulo 3. Te falei que seria um culto diferente, amém, irmãos? Deus é bom, quantos creem? Você sabe, Pedro andou na equipe de Jesus. E chegou um momento que Pedro foi até tão familiar que negou Jesus. Mas eu dou glória a Jesus porque Ele não desiste dos seus. Se você é de Jesus, Ele não desiste de você. Quando Jesus ressuscitou, Ele falou, chamai os discípulos, vírgula, e a Pedro. Porque Jesus sabia que Pedro estava de uma maneira tal que precisava de um convite especial para ele. Se você estiver na mesma condição de Pedro, acredita, há um convite especial para você nessa noite. Ele fala, chamar os discípulos e eu coloco o meu nome, Rafael, para não dizer o seu, se caso for o seu caso. Mas vamos voltar aqui, olha só. 1 Samuel capítulo 3, a partir do verso 3. 1 Samuel 3, 3. Samuel, 1 Samuel, isso. E tendo se deitado também Samuel, vamos ver a postura de Samuel, onde ele se deitou? E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca. Eli se deita no lugar de costume. O profeta Samuel, o jovem, o que servia, se deitou no lugar onde tinha colocado a arca. Nos últimos domingos nós temos ensinado para os irmãos o que simboliza a arca de Deus. A arca simboliza a presença. Aponta para a presença, aponta, sabe, para a comunhão, para a vida de Deus. Samuel, meus irmãos, por mais que a Bíblia diz que ele não conhecia o Senhor, mas no coração dele havia um desejo. E ele se deitava aonde estava a arca, a presença, a vida de Deus. Esse é o jovem Samuel. E isso aqui é um padrão de alguém que não é familiar. Isso aqui aponta para mim e para você, tomar ele como exemplo e fazer dele o nosso estilo de vida. De fazer da presença de Deus a nossa prioridade. De fazer da presença de Deus o nosso lugar de habitação. Tem uma música que eu tenho ouvido muito nesses dias, que é o lugar da habitação. Chega em casa, chega no YouTube, escreve lá, lugar de habitação. Esqueci o nome dos irmãos que cantam.
Eu vou lembrar daqui a pouco, vou falar para os irmãos. Mas só em você colocar, vai aparecer para você. O lugar de habitação. Sabe, esse tem que ser o nosso lugar. Não o lugar de uma visita. É o lugar da habitação. É o lugar de fazer para nós prioridade. O nosso estilo de vida. Lifestyle. O estilo de vida. Quantos estão me entendendo? Ô irmãos, queria ter mais tempo com os irmãos. Aí o texto diz que ele se deitou no lugar onde estava a arca antes que a lâmpada se apagasse. Essa lâmpada aqui aponta para o Espírito. Sabe, irmãos, antes que a lâmpada se apague, antes que o Espírito se apague, Deus levanta um novo mover. Deus levanta uma nova geração. Deus não permitiu que a lâmpada se apagasse. Deus levantou um novo povo. Deus levantou algo novo. E eu creio que nesses dias o Senhor tem levantado o nosso meio. Aquilo que eu compartilhei para os irmãos a respeito de uma gestação, essa é minha sensação, meus irmãos, desde o jejum passado, quando nós, passamos o semestre inteiro enfatizando a questão da unidade, de estar inteiramente unidos. Não é que a gente deixou o jejum passado para trás, não. Aquilo que nós enfatizamos é uma alicerce, é uma base, e para nós isso é inegociável. E desde o jejum passado para cá, eu tenho percebido que o Senhor tem se dado a conhecer a nós, que o Senhor tem se dado a se revelar, que o Senhor tem provocado em alguns intensas comunhão e tem marcado os irmãos da nossa célula. É um novo tempo para nós. Antes que a lâmpada se apague, Deus levanta um novo mover, uma nova medida de unção, de glória. Mas você sabe, aqui também fica um alerta para nós, que se nós não ficarmos atentos, o mover de Deus passa e nós ficamos para trás. E isso exige a Deus levantar outros em nosso meio. Ontem eu estava compartilhando com o obreiro Igor. Ontem a gente saiu daqui muito tarde, acabou o encontro aqui, nós ficamos preparando algumas coisas da decoração de amanhã. Eu estava falando para ele, olha, obreiro Igor, fica atento. Esse irmão aí vai ser um dos primeiros que a gente vai se levantar como discipulador. Porque é um irmão que não para de servir. É um irmão que está vivendo um mover de Deus. É um irmão que está vivendo de uma maneira intensa. Está fazendo da obra de Deus a sua prioridade. Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos. Que esse é o mover para nós, nos dias atuais. Mas se você tiver um comportamento feito sacerdote ali, o mover de Deus vai passar de você, você vai ficar para trás. Você vai ficar a se lamentar. É interessante. O texto continua, verso 4. Olha o que diz. Aqui eu creio que acontece uma sinergia espiritual. Eu quero chamar o irmão já para o teclado. Aqui eu creio que acontece uma sinergia espiritual. Pastor, como assim uma sinergia espiritual? Eu creio, irmãos, que... Quero ler um texto com você. Lá em Atos, capítulo 2, verso 16. Verso 17. Atos 2, verso 17. Olha o que está escrito. Atos, capítulo 2, verso 17. Olha o que o texto diz. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias, meus irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E vossos jovens e vossos velhos e sonharão vossos velhos. Eu creio que nós estamos vivendo o mover de Deus. E o mover de Deus simboliza por algumas coisas. Jovens profetizando, jovens sendo intensos. E eu creio que existe sim uma intensidade no nosso meio. Mas há uma sinergia, uma conexão divina. Então, você sabe, a Bíblia diz que os jovens profetizarão, mas os vossos velhos sonharão. Você sabe, nos dias do sacerdote Eli, ele tinha parado de sonhar. Nos dias do sacerdote Eli, ele estava sem esperança. O sacerdote Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Nenhum dos dois queria nada com Deus. Nenhum dos dois queria nada com o mover de Deus. Aquilo fez com que o sacerdote Eli fosse desanimando, fosse ficando familiar ao mover de Deus, fosse ficando apático àquilo que o Senhor estava fazendo. Mas você sabe, do nada chega uma mulher chamada Ana e dá o filho dela ao Senhor, consagra o filho dela ao Senhor, que é o Samuel. E é interessante que agora, a palavra que era muito rara, o Senhor volta a manifestar através do profeta Samuel. E sabe o que é que eu creio? Eu creio que o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele voltou a sonhar.
Você sabe por que eu creio que o sacerdote ele voltou a sonhar? Porque agora ele via Deus falando com o profeta Samuel. Ele via o novo mover sendo levantado. Antes que a lâmpada se apagasse, ele olhava para Samuel e via: Deus está fazendo algo novo. Deus está movendo. Deus está trazendo à luz algo novo. Deus está, começando a fazer algo novo. Não percebeis? Não percebeis? Por isso que eu creio que ele voltou a sonhar. E aqui existe uma sinergia. Você sabe quando é que os velhos eles param de sonhar? É quando eles não veem o mover nos jovens. Por isso que eu creio muito que Deus está movendo na nossa rede, irmãos. E isso faz com que aqueles mais velhos possam olhar para nós e ver que há esperança. Você lembra dos salmos que eu li? Salmos 145, verso 4, que uma geração louvará a outra geração. Mas como é que essa geração vai louvar a próxima geração se não tem outra geração? Se não tem gente disposta a dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Se não haver outra geração, como é que vai ser louvada? Mas Deus tem levantado a outra geração. Geração de adolescentes, geração de jovens, de meninos e meninas que amam a Deus, que quer viver para o Senhor de maneira intensa. Como eu estava falando ainda agora, você sabe, jovens que antes gastavam 70, 80 reais para ir brincar bloco, pagava 200, 300 reais para ir para certos, camarotes desse mundo, hoje contribui para fazer bandeira. Isso é um sinal de jovens dizendo: eu quero a Deus, eu quero viver para Deus, eu quero estar com Deus, eu quero estar diante do mover de Deus, eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está operando. Por isso que aqui é uma sinergia, há uma santa conexão. Volta lá para Samuel, 1 Samuel capítulo 3, a partir do verso 6. Vou te mostrar porque eu creio que o sacerdote ali voltou a sonhar. Vou chamar os irmãos da banda aqui. Olha o que está escrito. 1 Samuel capítulo 3, verso 6. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui. Volta lá. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Aqui eu acredito, meus irmãos, que Eli voltou a sonhar. Que Eli voltou a sonhar que o Senhor iria começar a fazer coisas novas. Verso 9. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Verso 11. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Olha para cá. A Bíblia diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Você sabe por que os jovens precisam dos mais velhos? Porque alguns podem dizer: com os jovens está a força, com os jovens está a vibração, com os jovens está o mover, com os jovens está a alegria. E é verdade, amém, irmãos? Com os jovens está tudo isso. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Você sabe, jovens tem que ser vibração mesmo, tem que ter alegria mesmo. Jovem tem que ser jovem. Jovem por muitas vezes faz bagunça. Jovem por muitas vezes discute, Júlia Monteiro. Meu Deus do céu. Você sabe, irmãos, lá em casa tem 2 garotinhas de 5 anos. Eu vejo a mãe arrumar a casa às 11h30 da noite antes de dormir. No outro dia, quando nós acordamos, se ela acordar primeiro, irmãos, a casa está do mesmo jeito que foi dormir antes de arrumar. Aí tem que estar arrumando tudo de novo. Mas sabe o que é? É a fase dela. É a fase de criança. Eu na vida da igreja já fiz muita bagunça, pastor. Mas agora sou dos que ajudam a resolver. Meu Deus. Tereza falou glória a Deus, sabe, com fé. Irmãos, mas jovem tem que ser jovem. Mas o jovem não pode achar e dizer: agora está conosco, toque em mim que eu faço o gol. Não, não é assim, filho. Nós continuamos precisando dos mais velhos. Por que dos mais velhos? Porque é uma sinergia. Na hora de Deus mover, Deus move nos dois.
A Bíblia diz que os jovens profetizarão, mas os velhos sonharão. Os velhos, por muitas vezes, é que vai interceder por nós. Os velhos, por muitas vezes, é que vai nos ajudar a discernir o momento. Os velhos, por muitas vezes, quando eu falo os velhos, é que os irmãos são os velhos, não, amém, irmãos? São os experientes. Porque com os jovens está a força, mas com os mais experientes estão a sabedoria. Ô irmãos, Deus é bom. Irmãos, mas esse é o mover de Deus. É uma santa conexão. Sabe, irmãos, você sabe como era o nome da mãe de Samuel? Ana. Você sabe o que significa Ana? Graça. Samuel era filho da graça. Por isso que o título da minha palavra é Geração da Graça. Geração do mover de Deus. A última geração de Deus na terra, meus irmãos, é a geração da graça. É a geração da graça. Às vezes tem os irmãos aprontando, aí vem um dos obreiros e fala: ô pastor, ó, tal irmão, aconteceu isso, isso e isso. Aí eu converso sobre o caso e no final, sabe como é que eu concluo a conversa? Eu digo: esse é o futuro dos de casa livre, você acredita? Tem que investir. Pode desistir não. Se nós for embora um dia ser enviado para plantar a igreja, quem vai ser os pastores? É esses daí que nós estamos conversando, que está dando trabalho agora. É a geração da graça. É a geração do favor de Deus. Esse é o Samuel. Você sabe, semana passada o pastor Ronaldo pregou aqui, foi uma palavra poderosa. E teve um dos pontos que falou de Mical. Eu não sei se foi o segundo ou terceiro, segundo, né? O segundo ponto falou de Mical. Quem foi Mical na Bíblia? Mical era a esposa de Davi. Davi tinha um grande desejo, que era trazer a presença de Deus de volta, trazer a arca de volta. Davi perdeu alguém, porque estava com o seu desejo. Alguém morreu por causa do desejo de Davi trazer alguém de volta, que foi Uzá. Mas aí Davi pega e consegue trazer a arca de volta para Israel. Quando ele vem chegando, sabe, à vista de Israel, ele celebrava, ele se alegrava, ele dançava, diz a Bíblia. E a sua esposa, Mical, filha de Saul, olhou na janela e desprezou a atitude do rei, desprezou a atitude de Davi. Sabe, irmãos, primeira coisa, estar na janela, preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. Estar na janela é estar, sabe, fora do mover de Deus. E estar na janela é só se tornar telespectador, é só estar assistindo o mover de Deus passar. Então vinha Davi, com aqueles que se alegravam junto com Davi, celebrando, se alegrando, vibrando. Enquanto que Mical estava só a olhar o mover de Deus, estava só a observar o mover de Deus passar. É muito triste quando crentes ficam na janela. É muito triste quando crentes não sabem, estão enfurnados no mover de Deus, envolvidos dos pés à cabeça. Esses dias não. No jantar, naquela comunhão que a gente fez da praia, teve um irmão muito querido lá de Caruaru que veio me questionar. Ele virou para mim e falou: irmão, você até hoje não tem um carro, irmão? Aí eu virei para ele e falei: rapaz, é verdade, até hoje eu não tenho um carro. Aí eu virei para ele: mas você percebeu que até hoje eu participo de tudo que Videira Vinha faz? Se tem conferência em Goiânia, eu tô. Se tem conferência em São Paulo, eu tô. Se tem reunião Davi em Caruaru, eu tô. Tudo que tem eu tô, você percebeu? Ele falou: é verdade, você tá mesmo. Eu falei: porque meu negócio não é carro, meu negócio é mover de Deus. Meu negócio é estar onde Deus está movendo. E se tiver carro, glória a Deus. Se não tiver, irmão do céu, não morreu não. E eu te garanto, eu me considero a pessoa mais feliz da terra. Se tiver carro, se não tiver, e daí? E daí? Irmãos, hoje eu fui no shopping, almocei com a minha família no shopping após o culto da manhã. Mas teve culto aqui, eu tinha que acabar e ir para casa comer cuscuz e assistir um filme. E acredita, eu e minha esposa, minhas filhas estavam alegres. Porque meu negócio não é dinheiro, meu negócio não é bens materiais, meu negócio é o mover de Deus. Meu negócio é mover de Deus. Nós vamos ter que se mudar do apartamento onde nós estamos, porque agora a família aumentou e é apartamento, né? Tá dizendo negócio, é apertado. Então agora tem que se adaptar. Mas um tempo desse minha esposa me chamou: vamos se mudar, amor? Eu falei: amor, a maioria dos irmãos está no IPSEP, a gente vai para onde? Não está com os irmãos aqui. Amor, o apartamento isso e aquilo. Eu falei: meu bem, é aqui que nós vamos ficar. E está resolvido. E sabe, irmãos, me pergunta se ela fica triste dentro de casa. Não, alegre. Minhas crianças correm para um lado, para o outro, e quebra a copa, e aquela barulheira, e faz reforma no apartamento do lado, e é poeira. E nós estamos alegres. Porque eu creio que eu estou no lugar mais seguro da terra para nós. É no centro da vontade de Deus. Mical estava na janela. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: não seja crente, Mical. Mical na janela só olhou o mover de Deus passar. Não queira ser crente, Mical, queira estar envolvido. Fico imaginando, se eu fosse ator de filme,
Irmãos, eu queria ser um dos principais atores, tipo Brad Pitt. Já viu que esse tem a ser, né? Mas pode ser Tom Cruise. Eu já tenho um Cruise. Ô irmão, mas tem eu gosto muito de uma série chamada Lupin. Ou é Lupin. É essa aí, tá lá na Netflix, fazendo propaganda de graça. Eu gosto muito. O ator é tipo eu, engraçado, bonito ele não é não. Irmãos, eu não queria ser telespectador. Eu queria ser protagonista da parada. Irmãos do céu, se eu estou no mover de Deus, eu vou estar aí para valer, eu vou estar lá em janela. Olha, irmãos, às vezes alguém pode dizer: pastor, o senhor só vai para as reuniões porque o senhor é representante dos jovens do estado. Se você for um pouquinho antigo na videira, você vai saber. Antes de eu ser representante, eu estava em tudo. Eu estava em tudo. Eu não estou porque eu tenho que estar. Eu estou porque eu tenho prazer de estar. Eu estou porque se eu não estivesse lá, eu sei onde eu estaria. Eu estaria lá no Galo ontem, muito drogado, e minha mãe e minha avó orando por mim para me mudar de vida. Então eu reconheço uma posição de privilégio antes mesmo de eu ocupar ela. Só de eu ser salvo, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Não queira ser crente Mical. Agora sabe qual é o lado ruim? E aqui fica atento que eu creio que Deus vai falar com alguns aqui. Mais baixo um pouquinho. Deixa eu te falar. Mical desprezou Davi. A Bíblia diz que Mical era alguém que podia ter filhos, podia gerar, mas porque desprezou o mover de Deus, ela ficou estéril. Ana, mãe de Samuel, era uma mulher estéril. E na sua esterilidade, ela correu para Deus. E em Deus, ela gerou um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Um profeta que ungiu o rei segundo o coração de Deus. Mas como é que começou a história de Samuel? Filho de uma mãe estéril, que não podia ter filho. Essa esterilidade de Ana fez ela correr para Deus e gerar muitos filhos para o Senhor. Irmão, você sabe o que é que tem um mover de Deus no nosso meio? Está sendo gerado porque nós como igreja falamos: nesse semestre nós vamos correr para Deus. Nós entendemos que nós fomos designados para estar com Ele. Quero te convidar para você ficar de pé. Sabe uma coisa que tem em comum no mover de Deus, meus irmãos? Me ajuda a tirar essa aqui, Thiago, e colocar aqui no canto. Só pegar dos dois lados assim que vai dar certo. Você é meu discípulo, você não é destrambelhado não. Oi, irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Você sabe o que é que tem em comum nos moveres de Deus? Vou te falar só isso para a gente cantar uma música e encerrar. Você sabe o que é que tem em comum no mover de Deus? E aqui eu quero te fazer uma pergunta depois que eu te falar isso. Você sabe o que é que tem em comum? Todas as vezes quando Deus move na terra através de homens e mulheres, é porque foram homens e mulheres que viveram para a presença de Deus de maneira extravagante, apaixonada, e fez da presença de Deus a sua prioridade. E se nós queremos inverter o mundo, colocar ele de cabeça de baixo, com uma mensagem, com um mover, nós precisamos ser homens e mulheres apaixonados pela presença. Nós precisamos fazer feito o profeta Samuel, fazer da arca o nosso lugar de habitação, o nosso lugar de descanso, o nosso lugar de moradia. Eu quero fazer um apelo aqui. E por mais que o evento amanhã vai ser voltado para os jovens, eu não quero só fazer para os jovens. Se você não tem sonhado, se você não tem sentido essa santa conexão, meu irmão, esse apelo é para você também, é para mim, é para toda a igreja. Eu quero orar por você nessa noite. Nós vamos cantar uma música e eu quero orar por você. Se você quer estar inserido no mover de Deus, eu quero te chamar para você sair do seu lugar. Vem aqui à frente que eu e os pastores vamos estar orando por você. Você que tem um desejo, você que sabe que tem um anseio de falar: eu quero estar no meio do mover de Deus. Eu quero, estar inserido. Eu quero ser instrumentos nas mãos de Deus da minha geração. Eu quero ser um tipo Ana. Eu quero ser um tipo Samuel, uma geração da graça. Saia do seu lugar, vem aqui à frente que eu quero orar por você agora. Eu junto com os pastores vamos estar orando pelos irmãos enquanto nós cantamos uma música em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, eu quero te convidar. Começa a pedir para o Senhor, fala assim: Senhor, me usa nesses dias. Senhor, me usa nesses dias. Assim como o Senhor usou Samuel, assim como o Senhor, fluiu através da vida de Samuel, me usa nesses dias em nome de Jesus. Sim, Senhor. Nós não queremos ser crente tipo Mical, a ficar a observar na janela. Nós queremos estar inseridos no teu mover. Nós queremos estar inseridos naquilo que o Senhor está fazendo nesses dias.
nós queremos estar inseridos no teu mover, Senhor. Aleluia, meus irmãos. Pastor Rafael falou sobre Eli. E Eli, de fato, era aquele que ele não estava naquele momento se importando com a presença. Mas sabe o grande fator? Teve um momento que o povo de Israel estava guerreando. E Eli era para estar diante do povo lá, porque a arca da aliança estava, que era a presença de Deus. Mas só que Eli não estava. Eli não estava naquele momento se importando com a presença. E aí foi um momento que ele deixou passar o mover de Deus. E naquele momento ele perdeu a batalha e perdeu também a presença de Deus, que a arca foi tomada. A arca foi tomada, o povo de Israel e os filisteus levaram a arca de volta. Então, eu queria por um instante, eu te peço, para que você fechasse seus olhos onde você está. Eu sei que você não veio para cá, porque não tem espaço, senão você estava aqui. Mas eu queria que você realmente, onde você está, você fechasse seus olhos. Se você tiver liberdade com o seu irmão, você abraça ele. E fala para ele: Senhor, eu não quero ser como Eli. Eli era para estar diante da presença, era para estar guiando o povo na batalha. Mas ele não se importou de estar ali. E ele perdeu, o mover de Deus passou, perdeu a batalha e perdeu a presença de Deus naquele lugar. Então fala para ele: Senhor, me livra do coração frio, me livra da dureza do meu coração, mas que eu possa estar aqui para receber de fato a tua presença. Então, por instante, eu quero te convidar você a orar ao Senhor. Ore ao Senhor. Você vai pedir a Deus: Senhor, aquece meu coração mais uma vez. Você vai pedir: Senhor, que eu possa sentir o Senhor nesse lugar. Fala: Senhor, me livra de ser Eli, mas faz eu ser um Samuel que se importa com a tua presença. Você vai orar, meu irmão. Eu quero que você ore ao Senhor. Abra sua boca. Não se permita sair daqui da mesma maneira que você entrou, mas faça sair daqui você com a presença manifesta. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Ore você. Se levante como Samuel e comece a declarar o mover de Deus na sua vida. Fala: Senhor, que eu seja participante desse mover. Senhor, que seja realmente, ó Pai, aquele que o mover está sobre mim, que eu possa estar presente, que eu possa ser usado pelo Senhor. Você que lidera a célula, fala: Senhor, eu quero a tua presença na minha célula. Cada membro, cada participante, tira de mim toda a frieza, toda a mornidão, que eu possa ser cheio do fluir do Senhor. Fala: Senhor, eu quero sim não estar familiarizado com a tua presença, mas eu quero perceber, ó Pai, a tua fome, ó Pai, cada vez mais por ti. Fala para ele: Senhor, renova o meu coração. Como diz a palavra de Deus, meu irmão, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Deus está disponível para você hoje, mas é a sua decisão de beber do Senhor. Fala: Senhor, eu quero mais de ti, eu quero beber mais do Senhor. Abra sua boca e declara. Ore. Se você estiver liberdade com o seu irmão, põe a mão sobre ele, comece a orar, comece a declarar o renovo da parte de Deus, comece a orar ao Senhor por ele, em nome de Jesus. Comece a receber da presença, comece a receber do renovo da parte de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala para ele, fala para ele. Começa a buscar a presença. Começa a buscar o Senhor. Só quero você. Eu só quero você. Só quero você. Ora bassoro cotarabas. Você que ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Ora em línguas, ora em línguas. Ora em línguas. Oh Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Move, Senhor. 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 Oh Espírito de Deus.
Eu só quero você. Adora ao Senhor. Só quero você. Cante essa canção para o Senhor. Só Erga seus braços pro alto. você. Erga seus braços pro alto, se rendendo ao Só Senhor. quero Fala, Senhor, só quero a você. Ti essa noite. Eu só quero Erga o braço pro alto e você. declare ao Senhor. Se renda a Ele, meu irmão. Se renda à presença, ao momento oportuno. Oh, Jesus. Só quero a Ti, eu só quero o Senhor. Só quero o Senhor. Declara. Só quero Oh, você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, irmãos, existe dificuldade que enfrentamos. A Bíblia fala que nós iremos passar por dificuldade, problemas, aflições, tudo isso nós iremos passar. Mas o Senhor deu uma garantia. Qual foi a garantia que Ele deu pra gente? A garantia que Ele deu que Ele iria passar junto com você todas as lutas, problemas e aflições. Sabe qual foi a garantia? A outra garantia que Ele deu para você? Que Ele estaria com você, mas também Ele deu a garantia que você já é mais que vencedor e você ia vencer cada uma delas, amém? Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor é aquele que está presente na sua vida em todo momento. Ele não desiste de você, não te abandona. Como o pastor Rafael pregou aqui, o Senhor é aquele que sempre vai estar com você em meio à luta, dificuldade e problema, porque você é um filho escolhido dele e para ele em nome de Jesus, amém? Aleluia! Nós vamos agora tomar a ceia, pedir para os irmãos trazerem os elementos da ceia, que chama aqui o pastor Ronaldo para fazer o momento aqui da ceia para a gente. Chamar os servos para entregar aqui, distribuindo os elementos da ceia, para a gente concluir esse momento, amém? Aleluia, glória a Deus. Amém? Quantos sentem a presença do Senhor? Diga amém. Aleluia. É isso que nós buscamos. Buscamos cada vez mais a presença de Deus. Amém. Aleluia. E Deus tem feito grandes coisas. Por quê? Porque você pede. Porque você ora. E você tem intimidade. Amém? Glória a Deus. Quantos, desde janeiro para cá, tem sentido algo diferente, falando espiritualmente? Tem sentido algo diferente da parte de Deus sobre a nossa igreja, sobre a sua vida? Por quê? Porque nós estamos preocupados com o quê? Com a presença, com o mover do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, pedir para os servos já distribuir os elementos da ceia, por favor. Eu quero abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Aleluia. Aleluia. Você que foi batizado numa igreja evangélica, você pode participar da ceia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por enquanto ainda está distribuindo, lá no versículo 26, fala o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Nesse momento, levante seu pão para o alto. Eu quero que você tenha certeza, meu irmão, que isso aqui não é simplesmente um ritual. Não é simplesmente algo que estamos fazendo porque tem que estar na agenda, porque é o primeiro domingo do mês. Mas não, é em memória dele, em memória de Jesus Cristo. Porque ele falou aos discípulos, né?
que até que ele volte, estaríamos fazendo a ceia do Senhor em memória dele. Amém? Então, assim como eu li aqui no versículo 26, justamente ele abençoou, partiu, deu aos discípulos. Então, quantos discípulos do Senhor tem aqui? Muitos. E por isso você está com um pedaço desse pão, sendo o próprio corpo de Cristo. Não posso me delongar, porque já passamos do horário. Então, quero pedir que você levante, né, o pão para cima e fala assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído por mim na cruz do Calvário. Fala assim: eu tenho certeza que através desse corpo eu fui salvo. E eu tenho a convicção que sou sarado. E através desse pão e através desse corpo eu tenho saúde, prosperidade, felicidade, porque eu estou em Cristo. E quando eu estou em Cristo, eu tenho a felicidade plena na minha vida, no meu corpo. Fala assim: eu creio que eu sou muito amado, por isso o Senhor me escolheu, para que eu pudesse estar aqui representando a Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Fazendo isso, nesse momento, coma do corpo, coma do pão. E agradeça ao Senhor que Ele morreu naquela cruz por você. Aí no versículo 27, olha o que diz: a seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Então, foi em seu favor, a meu favor. Então, eu quero pedir que você possa levantar seu cálice e repita assim após mim: este cálice é o sangue de Jesus, que foi derramado em meu favor. Por isso, Ele levou naquela cruz todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades. E eu tenho certeza que através desse sangue eu tenho uma aliança. O Senhor fez uma aliança comigo. Por isso, a minha vida não é minha. A minha vida é do próprio Deus. Fala assim: eu creio que essa aliança é inquebrável, incorruptível. E eu creio que nada, absolutamente nada, irá me tirar das mãos do Senhor. E eu creio que através desse sangue, hoje, eu posso declarar que eu tenho livre acesso, eu tenho intimidade com o Senhor, porque eu sou filho amado e escolhido do Senhor. Quem pode dizer amém? Agora toma do cálice. Aqui. Amém. O pastor Rafael está falando aqui justamente a música que ele comentou aqui, que ele citou, ele jogou nos grupos para que você possa ouvi-la depois. Amém? Glória a Deus. É importante também. E através da palavra, se tiver alguma célula, também coloca, né, para encaixar com a palavra do pastor Roberto, do pastor Rafael. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então deixa eu orar por você, para liberar você. Amém? Coloca as duas mãos para frente. Pai, em nome do Senhor Jesus, como ministro do Senhor, eu abençoo cada um dos meus irmãos que estão aqui, ó Pai, com essa certeza que são filho amado do Senhor. E veio o favor, ó Deus, sobre eles, que eles possam experimentar nessa semana, ó Deus, o melhor dessa terra, porque
que eles estão reinando em Cristo Jesus. Pai, também eu profetizo que essa semana eles terão, ó Pai, uma presença abundante do Espírito Santo, que eles possam sentir de maneira palpável em tudo que eles forem fazer, quando forem falar do Evangelho. Pai, também eu abençoo os jovens que amanhã terão aqui também, né, virão aqui a partir de 13h, e também na terça-feira será uma bênção, né, lá no clube. Então todos estão guardados e livres de todo mal, de todo acidente, em nome do Senhor Jesus. Por último, Pai, eu quero abençoar a todos que estão aqui, que possam voltar para casa, que o Senhor possa livrar, né, abençoar, em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Diga aleluia. Aleluia. Então vá debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém? Olha para o irmão que está ao seu lado e fala: você é filho amado do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Estamos encerrados.